Pessoal, tudo bem? Eu sou Ramiro Reis, professor de História, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, a primeira aula sobre a Idade Média, um grande período de 10 séculos que vai do século V, do ano de 476, com a queda de Roma, com as invasões bárbaras, até o ano de 1453, com a tomada da cidade de Constantinopla que vocês não encontram mais no mapa. Roma vocês encontram, mas a cidade de Constantinopla hoje em dia se chama Istambul, na Turquia, mas ela que foi então a capital do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino, ela foi tomada pelos turco-otomanos em 1453, portanto no século XV. Então do século V até o século XV temos esse longo período de 1000 anos chamado na Europa de Idade Média, ou período medieval. Antes que vocês comecem a pensar besteira da Idade Média, de dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas, eu quero dizer para vocês que isso é um preconceito, que isso é um preconceito eurocêntrico, de achar que a Europa, porque nesta época os povos europeus realmente se comparados aos árabes, do grande Império Árabe, ou até mesmo os pessoal que morava no Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, dá para se dizer que a Europa estava atrasada. Mas a gente não trabalha muito nessa ideia de atrasada e adiantada, porque a gente sabe que não existe um ideal de progresso, Se vocês forem falar que a Idade Média só tinha guerras, a gente vai ver que as duas guerras mundiais não aconteceram na Idade Média, aconteceram na Idade Contemporânea. Ou seja, muito mais perto da gente do que a Idade Média. Tá certo que a Idade Média é uma era, um período que é complicado de a gente sentir saudade, porque realmente tinha problemas muito grandes, questão de intolerância, a gente tem que lembrar sempre que a Idade Média, a instituição mais poderosa da Idade Média era a Igreja Católica, A Igreja Católica tinha poder econômico, poder político, e obviamente poder espiritual. A Idade Média ela tem uma série de guerras, entre feudos, entre regiões, guerras que duraram 100 anos, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, para falar a verdade. Um período de fome, pestes, guerras que eu já falei. Teve uma coisa que a Igreja Católica usava para reprimir as pessoas, que é a chamada Inquisição, ou seja, todo mundo que fosse contrário, todo mundo que contrário, mas qualquer crítica, qualquer ato, digamos assim, de rebeldia era punido pelo Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição. Então muitas pessoas acabavam indo para a fogueira, as mulheres, as chamadas feiticeiras, ou bruxas, elas eram como se fosse um bode expiatório, elas morriam na fogueira, e elas eram extremamente independentes e liberadas e tal. Mas o que acontece? Isso tudo que eu falei são coisas ruins, da Idade Média. Mas a Idade Média também teve coisas importantes. E aí eu vou trazer para vocês um livro de um autor francês chamado Jacques Le Goff, que se chama Para um Novo Conceito de Idade Média, Tempo, Trabalho e Cultura no Ocidente, em que o nosso amigo historiador ele vai acabar com esse preconceito de Idade das Trevas. Ele vai lançar então uma luz sobre a Idade Média e vai dizer que a Idade Média era uma época de culto às tradições, era uma época rural, diferente da Idade Moderna, onde começa a urbanização, assim com tudo. Na verdade, a urbanização começa na Idade Média, pelo menos o ressurgimento da cidade, o ressurgimento do comércio, porque como a Idade Média são 1000 anos, e ela está, de repente, dentro da longa duração, porque o tempo, naquela época, ele realmente demorava para passar. A gente sabe da relatividade do tempo, Então a gente sabe que o tempo da agricultura é um tempo mais devagar, um tempo cíclico, Então esses 1000 anos a gente pode dividir eles, Metade, metade. A gente pode chamar então a primeira metade, que vai do século V até o século XI, mais ou menos, de Alta Idade Média.
o auge do feudalismo, né? O feudalismo é um sistema econômico da Idade Média em que o principal valor, né, aquilo que mais valia era a terra, o feudo. No sistema econômico que o dinheiro, a moeda não tinha muita importância, né? Eles faziam mais era trocas entre feudos, ou melhor, os feudos eram autossuficientes, ou seja, só trocava o que era realmente necessário, o que não tinha, mas eles, a rigor, cada feudo produzia a sua própria subsistência, né? Mas é interessante porque a sociedade, né, medieval era muito fechada, uma sociedade estamental, sem mobilidade, ou seja, se tu nasceu camponês pobre, tu vai morrer camponês pobre, tá? Não é muito diferente de hoje em dia, né? Que a gente nasce pobre, morre pobre, algumas pessoas não, mas eles vendem um mito assim mais liberal de que não, se você lutar, você vai conseguir ficar rico e vai ter um lugar ao sol e vai ser bem sucedido, vai vencer na vida, né? Mas a gente sabe que isso é apenas uma ideologia. Mas voltando para a Idade Média, o que acontece? Na Alta Idade Média tem mais ou menos isso, né? Que eu falei. Na Baixa Idade Média as coisas começam a mudar, começa a crise do sistema feudal, começa a ter crises econômicas muito grandes, fome, revoluções camponesas, revoltas, né, em todos os feudos, em todos os cantos da Europa. Também acontecem as guerras em nome de Deus, né, as cruzadas, também acontece a peste negra, né, em 1347, que devastou aí 1/3 da população da Europa, né? Matou 100 milhões de pessoas, é algo muito para a época, é muito grande, né? Porque existia 450 milhões de pessoas no mundo, né? Então, eu queria falar para vocês, né? Eu estou falando de muita coisa ruim que aconteceu na Idade Média, mas eu quero falar também de coisa boa. Então, esse livro ajuda a vocês entenderem, e melhor do que eu falar sobre ele, eu vou ler a contracapa aqui dele para vocês verem do que eu estou falando e verem alguma coisa ou várias coisas que aconteceram importantes e interessantes na Idade Média. Um novo conceito de Idade Média é, antes de tudo, aquele que, sem anacronismos, anacronismo é pensar o passado com a nossa cabeça do presente, fazer um juízo do passado com a nossa cabecinha de agora, tá? Isso não dá certo em história. Um novo conceito de Idade Média é, antes de tudo, aquele que, sem anacronismo, nos restitui algumas chaves das nossas origens, tá? As realidades com que se enriqueceu a nossa mitologia, tá? Porque a gente tem que saber o que é real, o que é mito. A fome, a floresta, a vagabundagem, a pobreza, a mendicidade, pessoas pedindo esmola, a lepra, a peste bubônica, o pecado, né, o domínio dos poderosos e dos ricos sobre os fracos e pobres. Aliam-se a criações com que sempre vivemos: a cidade, a nação, o Estado, com E maiúsculo, a universidade, o moinho, a máquina, a hora e o relógio, o livro, minha gente, o garfo, o vestuário, a pessoa, a consciência e, por fim, a revolução. Então esse livro é um livro sensacional. Essa edição é portuguesa, tá? Eu paguei bem caro nesse livro e eu tenho no empresto, certo? Vale a pena ler, vale a pena estudar. Bem-vindos então ao nosso estudo da Idade Média. Valeu!